Olá, meu povo, bom dia a todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos gratos a Deus por mais um dia que Ele nos tem concedido. Hoje, às 7 horas e 32 minutos do dia 17 de outubro de 2021, né? Estamos aí há 75 dias de 2022, né? Meus caros, o ano está terminando, está indo embora, aos poucos. 2021 está se despedindo, né? E estamos gratos a Deus por isso, né? E hoje também, meus caros, é dia da nossa live da EBD, a nossa já oficialíssima live da EBD. E desde o início do mês de outubro, desde o dia 3, estamos estudando as lições bíblicas de adultos do quarto trimestre de 2021, cujo tema é o apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo, né? Este é o nosso tema geral das lições bíblicas, tá? E hoje, dia 17, vamos estudar a lição de número 3. Está aí para vocês, a conversão de Saulo de Tarso. Pois bem, meus caros, né? Esta é a lição de número 3. E o nosso texto áureo está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículos 3 e 4, que assim está escrito. Deixa eu só... Bom, acho que agora melhorou um pouquinho, né? Pois bem. Diz assim o texto: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A verdade prática assim nos diz: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Muito bem, meus caros. Muito bem. E agora nós vamos para a nossa leitura bíblica em classe, a nossa tradicional leitura bíblica em classe, que está aqui também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículos 1 ao 9, que assim está escrito: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor:
Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Pois bem, pois bem, pois bem. Maravilha, maravilha, maravilha. Antes de mais nada, quero agradecer a você que nos assiste aí, todo domingo de manhã, que está aqui conosco, né? Você, meu irmão, minha irmã, em Cristo, né? Peço desde já que continue conosco, né? E compartilhe a nossa live da IBD, porque muitas vidas já foram alcançadas, mas ainda há muitas outras que precisam ser alcançadas através do nosso ensino, né? Mandem seus coraçõezinhos aí, seus joinhas, você que está assistindo pelo celular, tá? E compartilhe. E a você que ainda não é evangélico, que também está a nos assistir, né? Fique à vontade. Se tiver em mãos uma Bíblia para nos acompanhar, bom será. E querendo, no final, aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Tranquilos? Muito bem. Antes de entrarmos propriamente no tema, é necessário nós falarmos um pouco sobre arrependimento. Em linhas gerais, o arrependimento nos traz a ideia de dar a meia volta, né? Isto é, você está andando por um caminho e de repente você percebe que aquele caminho não é um caminho que vai lhe trazer bons resultados. De repente você resolve retroceder, fazer o caminho de volta, tá? Esta é a definição exata de arrependimento, tá? Nossa irmã Meire Santana, seja bem-vinda, minha querida irmã. Deixa eu assinar aqui para a senhora. Muitíssimo obrigado, nossa irmã Meire aí, que é uma das cadeiras cativas aqui da nossa live, está sempre conosco, nos apoiando, nos ajudando, compartilhando. Deus continue abençoando a senhora, irmã Meire, tá? Toda a sua casa. Pois bem, então esta é uma definição, numa concepção bem simples, esta é a definição de arrependimento. É você fazer o caminho de volta, tá? É uma volta às origens, uma volta ao primeiro amor, né? Para aqueles que hoje se encontram afastados do Evangelho, tá? Enfim, né? E para aqueles que nunca foram convertidos verdadeiramente, né? Que nunca experimentaram essa genuína conversão, né? É o passo que se dá rumo a Cristo. O indivíduo que estava caminhando a passos largos ao inferno, agora ele resolve fazer o caminho de volta, seguindo a Cristo, rumo aos céus. Amém, irmão? Está presente, estou vendo, né? Maravilha do céu, né? Enfim. Mas tudo isso, meus caros, só é possível quando o indivíduo dá o primeiro passo e a partir daí nós temos a intervenção do Espírito Santo. E é sobre isso que nós vamos falar agora, tá? Satisfeitas as questões introdutórias, agora nós vamos falar sobre a atuação do Espírito Santo na conversão humana, tá? E como é que ela acontece? Ela acontece por meio do que alguns chamam de novo nascimento ou, uma definição mais técnica,
a regeneração. Isto é, o ato de gerar novamente, tá? E isto é obra do Espírito. E nós vamos ver isso aqui nas Sagradas Escrituras, né? Já começando aqui também o nosso tradicional tour pela Bíblia, né? E nós vamos aqui rapidinho no Evangelho de João, né? A passagem mais emblemática, né? Eu acho que é o capítulo mais famoso de João, né? Todos sabem qual é, né? Nele também está o textuário da Bíblia Sagrada, né? Isso mesmo, quem pensou no capítulo 3 é ele mesmo, é o capítulo de João mais famoso, né? Pois é. Capítulo 3 do Evangelho de João, versículos 1 ao 4, que nos diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus, porém, respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Este nascer de novo aqui, meus caros, é exatamente o que nós acabamos de falar, tá? Que é a regeneração, tá? O ato de ser gerado novamente, tá? E que aqui o Senhor Jesus sinaliza para Nicodemos que ele precisava experimentar este novo nascimento, tá? E Nicodemos, na sua concepção humana, né, ele acreditava e até questionou ao Senhor Jesus, dizendo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe? Que já o versículo 4, né? E aí Jesus esclarece para ele, né? E aqui, observe-se que nós temos neste primeiro momento uma visão meramente filosófica, meramente humana, né? E a conversão, a obra de regeneração, como eu disse aqui inicialmente, é uma obra do Espírito Santo. E nós vamos ver ao longo da aula por que é desse jeito, tá? Mas importa dizer também que esse nascimento, né, é um nascimento que se dá através do Espírito, isto é, o nascimento no Espírito. E Jesus acrescenta aqui, né, já que nos versículos 5, né, até o 8, olha o que ele vai nos dizer. Na verdade, aqui, 5, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, viram? Não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vens e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vejam, logo no versículo 5, Jesus deixa claro o seguinte, que é necessário nascer da água e do Espírito. O nascer da água aqui, basicamente, está a falar do batismo nas águas, o batismo de João, tá? Sobre isto, nós vamos dar uma batida rápida aqui na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. E nós vamos ver algo aqui interessante, tá? Olha o que o apóstolo nos diz. Romanos capítulo 6, versículo 3, a seguir. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo
Aqui é o batismo em água, tá? O batismo de João. Pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Viram? E mais aqui, abaixo, nós vamos ver no versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Sobre isto, ainda voltaremos a falar, tá? Se assim Deus nos conceder. Observem bem aqui, meus caros, que, como nós dissemos, o batismo, aqui o nascer da água aqui, está falando exatamente do batismo de João, tá? E o mesmo Paulo, curiosamente o mesmo Paulo, ele traz isso na carta aos Romanos, tá? Como nós vimos aqui, acabamos de ver, né? Pois bem, meus caros, e aqui, logo em seguida, Jesus diz, nascer da água e do Espírito. Espírito com E maiúsculo está a se referir a ninguém menos que a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Sim, meus caros, porque é Ele quem vai fazer este trabalho de regeneração. É Ele quem vai tratar o homem, tá? E nós vamos ver isso aqui, como é que Ele faz esse tratamento, tá? Então nós vamos ver aqui, logo em seguida, que Jesus adverte a Nicodemos o seguinte, que se assim não for, não pode entrar no reino dos céus. Tá? Aqui nós já vamos ver dois momentos distintos. Primeiramente, o novo nascimento, a conversão, e a partir daqui inicia-se o processo de santificação, tá? Para que o indivíduo possa ser aperfeiçoado e santificado e estar apto a entrar nas mansões celestiais. Tranquilos? Vamos avançar. E aqui o Senhor Jesus deixa claro, não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Né? E ele fala aqui, traz até uma poesia, né? Cita aqui até um poema, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz e tal e tal. E ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Paulo, inclusive, ele vai dizer, né, na carta aos Coríntios, lá no capítulo 1, que o homem espiritual, que o homem natural não entende as coisas de Deus e não pode compreendê-las porque essas lhes são por loucura. Mas o homem espiritual, né, ele discerne tudo e todos, mas ele próprio não é discernido por ninguém. Basicamente, o apóstolo, quando escreveu isto, ele pensou exatamente no que Jesus disse aqui a Nicodemos. O vento assopra onde quer, e ninguém sabe de onde ele vem e nem sabe para onde vai. Né? Isto é, ele consegue discernir tudo e todos, mas ninguém consegue discernir a ele próprio. Tá? Então, meus caros, esta é a ideia que vemos aqui, acerca da conversão. Por que é tão importante nós entendermos isto? Porque as pessoas aí fora, né, elas não entendem, por exemplo, como é que um homem cheio de pecado, imagine a figura, um homem que outrora era beberrão, brigão, né, espancador da esposa e dos filhos, né, de repente agora é alcançado pela graça salvífica, mediante a pregação do Evangelho, e agora este mesmo homem, outrora brigão, beberrão, né, criador de confusão, né, espancador, agora é convertido e passa a viver em novidade de vida, e agora ele não mais espanca a mulher e os filhos, agora pede perdão a eles, inclusive, passa a tratá-los com respeito, amor e carinho, né? E agora, aquele homem que outrora era mal visto pela sociedade, pela vizinhança, né? Agora, vê, rapaz, você viu o que aconteceu com fulano? Fulano agora é crente, ele agora é outra pessoa. Eles não sabem dizer o que é, então eles usam essa expressão, é outra pessoa. E de fato é outra pessoa, né? É um novo homem, tá? Uma nova mulher,
né? Imagine aí. Então, meus caros, é assim que acontece, tá? O mesmo apóstolo chama de poder de Deus e salvação para aquele que crê, né? Uma referência aqui ao Evangelho está lá em Romanos 1,16, tá? Inclusive, esta vai ser o cerne da sua pregação, né? O centro de sua mensagem, né? A mensagem que um dia ele estava fadado a levar aos gentios, tá? E aqui, depois que ocorre a regeneração por obra do Espírito e o novo nascimento também pelo Espírito, né? O novo homem, aí nós temos o que se conhece como sendo a verdadeira conversão. E nós vamos ver isso, sabe onde? Capítulo 8 de Romanos, versículos 1, depois vamos saltar para o versículo 5, né? E saltaremos para o 7 até o 10 e depois saltaremos para o 13. Primeiramente, Romanos 8, 1. Olha o que nos diz, é bastante conhecido. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Viram aqui? Agora, este homem verdadeiramente regenerado passa a experimentar o quê? A verdadeira conversão. E quando ele está verdadeiramente convertido, ele agora passa a andar no Espírito. Já não mais praticará as obras da carne, as obras do velho homem, tá? Que ficou sepultado lá no batismo, na morte, tá? E o versículo 5 vai nos dizer assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. E aí vem o 7 a 10. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E o 13 para finalizar. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, ou da carne, em outras traduções, vivereis. Tranquilos? Bem, então aqui está a essência da verdadeira conversão, tá? Quem é convertido não anda mais segundo o curso deste mundo, não anda mais segundo as obras da carne, as práticas pecaminosas do velho homem, tá? Se outrora ele matava, agora ele já não mata mais. Se outrora ele furtava, roubava, agora ele já não furta nem rouba mais. Se outrora ele espancava, agora ele já não espanca mais. Se outrora ele se prostituía, agora já não se prostitui mais. Entendem? Estou citando assim essas práticas só a título de exemplo, tá? Porque há muitas outras, né? Se outrora ele mentia, agora já não mente mais, tá? Então, meus caros, é assim que funciona, tá? Até porque, quando ele mentia, ele estava sob a condição de filho do diabo, né? Isto não sou eu quem diz, é a Escritura, tá? Mas depois que ele passa pelo processo de conversão, agora ele sai da condição de filho do diabo e passa a ser filho de Deus. Até nisso, tá vendo? Olha que maravilha, né? E isso está bem claro, está no Evangelho de João, né? Também aqui, né? Que todos quanto receberam ao Senhor Jesus, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus, né? Está no capítulo 1, versículo 12 do Evangelho de João, tá? Mas esta conversão, meus caros,
para se chegar à verdadeira conversão, ela necessariamente deve se respeitar a um processo. E este processo é constituído de etapas, que é o que nós vamos falar agora. Tá? Etapas da conversão. E a primeira delas, nós vamos vir aqui, né? Nós vamos ver aqui. A primeira delas, né? No momento em que o homem se entrega para Cristo, a primeira das etapas da conversão é o recebimento do Espírito Santo. Tá? Ele recebe o Espírito Santo e agora este Espírito vai fazer o trabalho de transformação, de regeneração. Como é que é isso? Nós vamos aqui para o capítulo 14 de João, tá? Evangelho de João, capítulo de número 14, e os versículos 23 e 26. Tá? Olha o que nos diz o trecho. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, viremos quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? E faremos nele morada. Aí o apóstolo Paulo vai nos dizer lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que nós somos templo do Espírito Santo. Né? Enfim, quiserem conferir lá, tá? E o 26, ele vai falar assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, viram que o Pai enviará em meu nome, viram? Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Né? Então aqui o Espírito Santo, ele vem para nós e agora ele vai fazer o trabalho de doutrinação, de ensinamento, tá? Ele vai agora nos instruir, nos ensinar através da palavra, tá? Por isso que Jesus falou aqui no versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E só guarda a palavra quem passa pelo fenômeno da conversão, tá? Que isso esteja claro. Tranquilos, meus caros. Bem, vamos avançar, né? E é importante nós vermos isso diariamente na nossa vida. Isso só é percebido na prática, ao passo em que nós vamos conhecendo ao Senhor e prosseguindo em conhecê-lo, a gente passa a viver essa realidade. Também aqui, no capítulo 15, versículos 26 e 27 de João, que está escrito assim: mas quando vier o Consolador que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. A testificação aqui que Jesus está a se referir é exatamente o fenômeno da conversão, tá? As pessoas vão olhar e vão dizer verdadeiramente, este aí, né, é convertido, é crente em Jesus, tá? E isso se dá através do que Paulo lá na frente vai chamar de fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, 22, tá? Imagine. Então, meus caros, basicamente é isto que nós precisamos ter em mente, tá? Mas uma outra coisa também que nós precisamos ter em mente, que não há conversão sem o recebimento do Espírito Santo, tá? Vamos voltar aqui a Romanos 8, né? Romanos 8, o versículo 9. Nós lemos ele aqui, né? Quando falamos sobre a verdadeira conversão, né? Mas a gente só fez passar por ele, né? Mas agora nós vamos lê-lo novamente e vamos nos deter um pouquinho sobre ele, porque há algumas coisas daqui que precisam ser compreendidas, tá? E o que seria isso, irmão?
Que coisas são essas? Nós vamos ver. Olha o que Paulo diz aqui. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Por que ele faz essa ressalva? Porque, como ele mesmo disse nos versículos anteriores, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ele fala isso aqui no versículo 8. Tá? Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Né? Então, se alguém diz estar no Espírito e pratica as obras da carne, há um paradoxo aí. Então, a pessoa verdadeiramente ela não está convertida. Tá? E se ela não está convertida, é porque, infelizmente, o Espírito Santo ainda não passou a habitar nela. Tá? Então, só pode haver conversão genuína se o Espírito Santo verdadeiramente habitar na pessoa. Tá? É disto que Paulo está falando aqui. Querem ver? Eu vou repetir o trecho. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E aqui na segunda parte ele diz, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Viram? Não sou eu que estou dizendo, está escrito na palavra. Tá? Então, se o indivíduo não recebeu ainda o Espírito Santo, ele não está convertido. E se ele não está convertido, ainda não se pode dizer que ele é verdadeiramente de Cristo. Tá? E Paulo vai dizer lá na segunda carta a Timóteo, tá? Capítulo 2, versículo 19. Já que nós citamos, né, eu já até achei aqui a passagem, diz assim, capítulo 2, versículo 19 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Todavia, o fundamento de Deus fica tendo este selo. Todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Viram? Então, é como o mesmo Paulo fala aqui em Romanos. Se alguém está no Espírito, não pode praticar as obras da carne. Tá? E, consequentemente, quem está na carne também não pode agradar a Deus. Tá? Essa é que é a realidade. Né? Então aqui Paulo fala claramente que só haverá conversão se houver o recebimento do Espírito Santo. E nós vamos ver isso também aqui na Epístola aos Gálatas, capítulo de número 3, tá? Versículos 1 ao 5. Olha o que o apóstolo vai nos dizer. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já representado como crucificado. Só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Que é uma pergunta que ele faz. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Viram aqui? Isso dói. Será em vão que tenhais padecido um tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Viram aqui? Aqui o apóstolo São Paulo, ele traz uma dura repreensão aos cristãos daquela igreja ali na Galácia, porque eles, tendo recebido o Espírito Santo, tendo experimentado a conversão genuína, agora estavam voltando a praticar as obras da carne e ainda estavam também indo pelos rudimentos da lei. Por isso que ele faz a pergunta: você recebeu o Espírito Santo pela obra da lei ou foi pela pregação da fé? Viram aqui? E ele diz:
será que, tendo começado pelo Espírito, agora acabeis pela carne? Então, meus caros, é importante nós termos em mente isto, que só há conversão genuína se houver o recebimento do Espírito Santo, tá? E detalhe, esse recebimento do Espírito Santo aqui não é o batismo no Espírito Santo, tá? São duas coisas distintas, tá? O recebimento do Espírito Santo é como se fosse isso aqui, a vestimenta, tá? Você estava nu, né? Isto é, nu, aqui espiritualmente falando, vivendo, expondo as suas vergonhas, isto é, praticando as obras do velho homem, tá? Aquelas obras da carne, né, que Paulo descreve lá em Gálatas 5, 19 a 21, né? E nós vamos ver que quando este homem passa a servir a Deus, passa a ser convertido, ele agora recebe o Espírito Santo, que é a vestimenta, tá? E ele passa a ser vestido do novo homem. E o batismo no Espírito Santo é o revestimento. Ou seja, eu estou vestido aqui, aí de repente pego um blazer, um paletó e jogo sobre mim. Eu estou revestido. Isso é que é o batismo no Espírito Santo. Em linhas gerais, de uma forma bem simples, para que você possa entender, tá? Sem entrar muito no tecnicismo pentecostal, tá? Então, meus caros, é importante que isso esteja claro, tá? Mas essa conversão, essa ideia de que só há conversão se houver o recebimento do Espírito, né? Assim como a própria conversão em si, ela só vai ser possível se necessariamente nós passarmos também pela a etapa seguinte, que é o convencimento, tá? O convencimento deste homem, tá? E quem é que opera este convencimento, irmão? É também o Espírito Santo. Nós vamos ver isso. Vamos voltar aqui ao Evangelho de João, capítulo de número 16, tá? Versículos 8, 9, 10 e 11. Que assim nos diz. E quando ele vier, ele aqui é o Espírito Santo, que Jesus chama de o Consolador, tá? E quando ele vier, convencerá o mundo, olha a palavrinha-chave, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E logo em seguida o Senhor Jesus explica cada uma dessas coisas, tá? Do pecado, porque não creem em mim, tá? Aqui Jesus está falando basicamente da incredulidade humana, tá? Ele não está falando de qualquer tipo de pecado, ele especifica aqui, né? Ele explica isso inclusive para Nicodemos, lá no capítulo 3, quando ele diz assim que quem não crê em mim já está condenado. E aí ele diz assim, e a condenação é esta, né? Vamos ver isto, né? Estamos aqui em João, a gente vai voltar lá rapidinho, tá? Olha o que diz aqui, já que falamos disto, olha o que ele diz aqui, ó. Quem crê nele, em nele quem? No Filho do Homem, tá? Não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, que é o Senhor Jesus. Olha o que ele diz. E a condenação é esta, viram? Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Viram? E o 20 para fechar. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Aí agora, Jesus chega aqui, né, no capítulo 16, e no versículo 9 ele diz, do pecado porque não creem em mim. Viram aqui? Então aqui
Ele está falando da incredulidade humana, que nós acabamos de ler, né? E quando ele diz lá, e a condenação é esta, que a luz veio para o mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz e tal, né? Enfim. E observe que antes ele diz, quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Viram? Então aqui nós vemos que o pecado a que Jesus está falando está relacionado à incredulidade humana. Isto é, a incredulidade em relação a Deus, a pessoa bendita do Senhor Jesus. Então quem vai convencer o homem do pecado é o Espírito Santo. Tá? E o 10 diz assim, da justiça, porque eu, Jesus, vou para meu Pai, e não me vereis mais. Né? Aqui Jesus falou, não vereis mais na condição de homem, tá? Porque agora ele retornaria como ele é de verdade. Inclusive nós transmitimos ontem a live da IBD de jovens, né, pelo Instagram, e falamos sobre a vinda do Cordeiro, né, e falamos sobre o arrebatamento da igreja, tá? Enfim. E o 11 diz assim, e dou juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Observe, Jesus destaca 3 elementos importantes aqui, acerca do convencimento. Pecado, justiça e juízo. Tá? O pecado, ele sinaliza para a incredulidade humana. A justiça, ele sinaliza que agora ele está com o Pai e que um dia retornará para buscar a sua igreja. Tá? Já falando aqui da volta de Jesus, tá? E do juízo, porque haverá um julgamento, né, para o mundo, do qual o príncipe deste mundo já foi alvo dele, né? O diabo já está sentenciado, ele só vai passar agora pela execução da sentença, tá? Então, meus caros, tudo isso quem faz é o Espírito Santo, né? Em linhas gerais, né, por que o Espírito Santo vai fazer esse tipo de trabalho de convencimento? Né? Ele vai agora, por meio do convencimento, da obra de restauração espiritual, ele vai mostrar que, né, se as pessoas que não creem em Jesus, elas podem ser alvo de condenação eterna. Tá? E quem é que vai fazer esse trabalho de convencimento? Quem é que vai acender a chama da fé no novo homem? É o Espírito Santo. E ele vai fazer isso mediante um trabalho de conscientização à luz das Escrituras. Tá? Por isso que eu disse lá atrás, né, quando eu li aqui o capítulo 14, versículo 26, o qual Jesus fala que ele nos ensinará. Ele quem? O Espírito Santo. Nos ensinará e nos fará lembrar de tudo quanto o Senhor Jesus já havia falado. Tranquilos? Então, ele quem vai fazer este trabalho de conscientização à luz das Escrituras. Tá? É ele quem vai nos ensinar a crer em Jesus, a nos prepararmos e esperarmos a volta de Jesus, aqui ele já fala da justiça, tá? E vai também nos ensinar e nos preparar para escaparmos do juízo de Deus que virá sobre a humanidade, do qual o diabo já foi alvo e está só aguardando o cumprimento da sua pena, da sua punição. Tá? É disto que ele está falando. Pois bem, né? E a partir do momento, depois que este homem é convencido pelo Espírito Santo acerca do pecado, da justiça e do juízo, agora ele evolui para a próxima etapa, que é a etapa do arrependimento genuíno, tá? Que Paulo vai chamar de a tristeza segundo Deus, que é o que está escrito aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 7, tá? E o versículo 10, olha o que nos diz o apóstolo. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. Isso é forte, meus caros. Da qual ninguém se arrepende. Isto é, da salvação, tá? Mas a tristeza do mundo opera a morte. Viram aqui?
Então, meus caros, isto é de extrema importância para nós, tá? É de extrema importância, né? De extrema importância mesmo, né? Então, Paulo, quando ele traz isto aqui, ele deixa bem claro esta condição. Agora, este arrependimento vai produzir salvação. Viram? O próprio texto diz isso. A tristeza segundo Deus gera arrependimento para a salvação, da qual a salvação ninguém se arrepende. Ninguém se arrepende de ser salvo, meus caros. Né? Ninguém se arrepende, tá? Que isso esteja claro. E agora que este homem já passou pelo processo de arrependimento, né, passou por todas essas etapas, agora ele pode ser declarado o novo homem em Cristo, que é o que está aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, passagem bastante conhecida, muito pregada nas evangelizações de rua, né? Olha o que nos diz o trecho, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Viram? E aqui nós vamos para Efésios, capítulo de número 4, versículos 20 ao 24, que assim nos diz: mas vós não aprendestes assim a Cristo, isto é, de Cristo, tá? Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Viram? Aqui Paulo retoma a ideia do ensino de Jesus por meio do Espírito Santo, que nós vimos lá em João 14, 26, e também retoma a ideia de convencimento, que nós vimos agora há pouco, acabamos de ver. Tá? Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito de vosso sentido. Isto aqui é o intelecto, tá? E vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha aqui novamente, tá vendo? Falamos agora há pouco sobre a justiça. Quem é que faz esse convencimento? É o Espírito Santo, tá? Viram? Então, meus caros, isto é de extrema importância nós termos em mente, tá? Então, aqui estão as etapas da conversão humana, tá? Da conversão em Cristo, tá? E agora que nós já sabemos o que vem a ser, como o que vem a ser o arrependimento, agora que já sabemos como é que o Espírito Santo atua na conversão humana e já conhecemos as etapas desta conversão, vamos falar agora sobre como foi essa conversão na vida de Saulo, né? Vamos ver como foi que isso aconteceu naquele que se tornaria o apóstolo aos gentios, né? Primeiramente, esta conversão de Saulo começa com uma experiência sobrenatural, que é o que está aqui na leitura bíblica em classe. Nós vamos retomá-la aqui, tá? E que está também no texto áureo, né? Versículos 3 e 4. E nós vamos seguir um pouquinho nos versículos seguintes. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar aqui é oferecer resistência, tá? E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Viram? Aqui agora nós já vemos a conversão de Saulo. Ele já está, no caso dele, todo esse fenômeno que nós descrevemos aqui aconteceu de forma instantânea, porque no caso específico de Paulo havia uma urgência. E aí o Senhor Jesus diz a ele: e disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Viram? Pois é. Então aqui agora nós vemos o apóstolo São Paulo, né, ainda na condição de homem, de Saulo, sendo alvo de uma experiência sobrenatural. E é o que acontece, meus caros, conosco. Não nos mesmos moldes que aconteceu com ele, né? Mas todos nós, quando passamos pelo processo da conversão, somos alvos de uma experiência sobrenatural. No caso dele, teve que ser dessa forma, de forma espetacular, porque era o único meio de convencê-lo e de mostrá-lo a verdade. Porque não havia homem na terra com coragem suficiente para evangelizar Paulo, já que ele matava, perseguia e matava cruelmente a todos. Vimos isso aqui semana passada, tá? Então era necessário que o próprio Senhor Jesus fosse até ele e o evangelizasse. Enfim. E agora, o apóstolo experimenta esta transformação espiritual que nós vimos aqui em Efésios capítulo 4, versículos 22 ao 24, que ele mesmo, já apóstolo, traz. E nós vamos retomar essa leitura exatamente porque nós vamos ver isso aqui na vida dele, tá? Então, Paulo aqui, quando ele trouxe essa narrativa, tá vendo? Olha o que ele diz aqui, 22, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, como já falei, no intelecto. E o 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Viram aqui? Ele falou disto aqui com propriedade absoluta, porque ele próprio foi alvo deste novo nascimento. Ele próprio viveu essa experiência de ser um novo homem. Ele passou pela transformação espiritual, tá? E nós vemos isto, né? Nós vemos isso ao longo das Escrituras. Vemos o antes e agora estamos vendo o depois, tá? Mas a transformação de Saulo não foi apenas na esfera espiritual, foi também na esfera intelectual, tá? E ele foi alvo deste convencimento, né? Que nós vimos aqui, né? Exatamente nisto. Está nos versículos 9, 10 e 11 de João 16, que nós já vimos aqui. O convencimento nas três principais características do pecado, né? Porque agora ele se despiu do velho homem, tá? Largou a condição de incrédulo, de ignorante acerca das coisas de Deus e agora ingressa num novo estágio, tá? No estágio de novo homem, né? De convertido, de crente em Jesus, tá? Da justiça, porque agora ele, sabendo que Jesus regressou para o Pai, um dia haveria de voltar para buscar os seus escolhidos. E ele próprio, Paulo, recebe a revelação de como se dará este regresso de Cristo, de como será o arrebatamento. Sim, porque o Senhor Jesus, lá nos Evangelhos, ele lançou a ideia geral do arrebatamento da igreja, tá? Mas Paulo,
inclusive, ele usa essa expressão arrebatamento lá em Tessalonicenses, tá? No capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses. Ele usa essa expressão, né? E por essa razão se tornou doutrina bíblica, tá? Que foi aperfeiçoada, foi detalhada por Paulo. Porque ele recebeu essa revelação da justiça de Deus, tá? Por meio do convencimento e aqui, como falei agora há pouco, também da revelação, tá? E do juízo, sim, porque Paulo também escreveu acerca do juízo. Ele teve esta revelação, tá? E aqui em Romanos 3, 23, Romanos 3, versículos 20 e 28, nós vamos ver um pouco mais dessa transformação que o apóstolo experimentou, né? Versículo 20 diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Observe aqui, ele já sofre o quê? A transformação intelectual por meio do convencimento. Ele agora passa a enxergar a verdade acerca de Deus, né? Acerca da doutrina que ele próprio estabeleceu como sendo a doutrina da justificação pela fé, né? E no versículo 28 ele vai dizer assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Viram aqui? Então, meus caros, aqui agora isso é fruto da transformação intelectual, tá? E ele mesmo vai dizer lá no capítulo 12, versículo 2 de Romanos: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viram? E por fim, nós vemos também a transformação emocional, tá? Isso, inclusive, temos um vislumbre de como essa transformação acontece lá em Salmo 51, verso 10, quando o salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Tá? Aqui ele está contristado, né? E Paulo passou por isto. Por isso que ele escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que a tristeza segundo Deus gera arrependimento para a salvação. Aqui Paulo, ele usa, no versículo anterior, ele usa a expressão contristado, falando dos discípulos que foram contristados, né? Enfim, tá? Então, meus caros, o apóstolo São Paulo foi alvo desta experiência maravilhosa. E ele, com propriedade absoluta, agora também experimentou a transformação social, né? Porque, como nós vimos, né? Ele está lá em Atos 13, 9, que ele também passou a ser chamado de Paulo, tá? Depois da conversão, ele passa a ser Paulo, não mais Saulo, tá? Então, meus caros, é isto que Deus faz na vida do homem. Ele pega o homem, né, totalmente destruído e faz dele um novo homem, uma nova criatura, um novo ser. E foi isto que o apóstolo experimentou. Vimos semana passada o Saulo perseguidor. Agora vemos o Saulo convertido. Viram? Então é assim que Deus faz. E nós vamos ver nas aulas futuras que este Paulo, outrora perseguidor, agora convertido, se tornará também perseguido. Tá? Os próximos capítulos estarão emocionantes. Bem, meus caros, são 8h31, estamos aqui finalizando a live de hoje. A nossa live da IBD chegou ao fim, né? Agradeço a todos vocês que nos assistiram até agora. Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Hoje, inclusive, né, é véspera de um dia especialíssimo, né? Enfim, só os fortes entenderão, né? E
Deus abençoe a cada um de vocês. Se cuidem, a pandemia não passou, tá? Estamos sendo levados a acreditar que já passou, mas ainda não passou, tá? Então tenham cuidado, se cuidem dos seus, né? Enfim, e tenham um excelente domingo. Se Deus permitir, estaremos de volta semana que vem. E não esquecem, visita a gente lá no canal EBD Palavra Viva, no YouTube, tá? Daqui até o final da manhã este vídeo vai estar lá também. Tranquilos? Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. Fui!